a gente faz. Mas a sua família já era católica? Como que é isso? Não, eu sou de um lar meio dividido, assim. Meio não, totalmente. Meu pai é espírita, minha mãe católica, né? Para alguns pode parecer, não é tão, mas é bem diferente, né? Assim, desde o início, meu pai era católico, né, quando eles se casaram, mas quando eu nasci, praticamente até um ano e pouco, eles continuaram a ser católicos, mas eu não lembro. Mas aí, quando eu tinha 2 anos, completei 2 anos, aí meu pai começou a seguir o espiritismo e minha mãe católica. Minha mãe era uma católica, assim, mais ou menos, como ela diz. Assim, ela ia à missa dominical, mas não tinha tanta convicção, não conhecia muito a doutrina. Não... E aí ela tinha 2 opções. Ou seguir meu pai para o espiritismo, que era talvez o mais adequado para o momento. Vai seguir o marido, já que ele está indo. Ou se aprofundar na fé, porque meu pai começou a se tornar um espírita fervoroso, né? Sim. Um espírita convicto, até hoje né? Enfim, uma pessoa de referência lá no centro dele, aplica passe, enfim. E minha avó era sempre da renovação carismática, desde o início, participava ativamente da Igreja Católica, e chamava minha mãe para participar. Mas minha mãe, aquela coisa, trabalhava muito, tinha 3 filhos pequenos e não tinha tempo. Aí, nesse momento, ela teve que tomar uma decisão. Ou ela conhecia mais as raízes da sua própria fé para se fundamentar e permanecer católica, ou simplesmente seguir o bonde, né? Ela, graças a Deus, com todo respeito, né, aos espíritas, enfim, mas a opção dele, mas ela seguiu os conselhos da mãe, né, da minha avó. Deus as tenha, né? As 2 são minhas intercessoras no céu. E ela se tornou católica praticante, começou a se engajar nos grupos de oração, depois começou a coordenar. Então, ela fez toda uma experiência assim, realmente de fé, de Deus, né? E se tornou uma mulher muito, muito fervorosa mesmo. E aí nós fomos criados, eu e meus irmãos, como católicos, né? E minha mãe que sustentou a nossa vivência mesmo como cristãos, mas aí sempre tinha um impasse ali, sempre tinha muitas discussões, né? Algumas poderiam até ser meio evitadas, assim, mas enfim, a gente viveu nesse lar um tanto dividido, né? Entre espírita e católico. Mas a escolha da sua mãe fez com que você, na adolescência, juventude, estivesse dentro da igreja também, não? Sim. Eu gostava de ir com ela para o grupo. Para mim, não era nenhum esforço. Assim. Ela levava a gente. Os meninos, às vezes, não gostavam muito, mas eu gostava. Assim. Eu sempre gostei de estar no meio de adultos. Quando eu for vendo assim, minha história, eu sempre gostava. Assim, de onde tinha gente adulta conversando, eu gostava de estar ali, prestando atenção, ouvindo o que os adultos falavam. Então, ela ia para o grupo de adultas, né? O grupo de senhoras, tinha um grupo de jovens e tinha um grupo de senhoras. Mas eu ia para ficar brincando lá com as meninas, as filhas das outras mulheres que iam, a gente ficava, rezava um pouco. Até contei no episódio passado que eu tinha aquela briga lá com as palmas, né? Que elas não acertavam muito o ritmo das palmas, e o meu desejo era ir para o grupo de jovens, porque eu achava aquilo tudo muito mais ritmado, era muito mais legal. E aí eu fui ali, né, aos 12 anos, eu entrei para o grupo de jovens lá, que era o Magnífica, na minha paróquia, e aí comecei a participar de retiros, de encontros. Então, foi natural, não foi uma coisa muito forçada, não. Só para ir para a missa que eu dava trabalho, assim. Eu gostava de ficar fora na missa. Assim, eu ia para a missa, o grupo de jovens, as coisas assim, eu achava legal. Mas a missa em si demorou um pouco assim, para eu entender que eu precisava ficar ali e participar, tudo. Mas é isso. Aí, aos 14 anos, eu tive minha primeira experiência assim, realmente com Deus, num grupo de jovens, e me engajei. Você casou em Campina Grande? Casei em Campina Grande, no dia 13 de maio de 2020. Casou nova. Casei com 23 anos. 23 anos. 23 para 24. Casamos dia 13 de maio e eu completei 24 dia 16 de maio de 2001. Olha. Mas eu digo que casei com 23 porque eu ainda não tinha completado 24, né? É isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Mas faltando 3 dias para completar 24.
Olha que coisa. Então, já nasce o André? Aí nasce o André no primeiro mês eu engravidei, né? A gente tem aquela coisa assim, vamos esperar 2 anos, né? Ficar um pouco aí. Curtir o casamento. Curtir o casamento, né? Mas, todo mundo fala isso. Todo mundo, aquela coisa meio clichê, né? Mas a gente... Não, mas aí no primeiro mês nós engravidamos, né? Do André. E quando o André completou 1 ano, eu descobri que estava grávida do Pedro. E aí, quando ali estava com 2 meses de gravidez, aí nós descobrimos que o André estava com câncer, né? Então, nossa, mas bebezinho mesmo? Bebezinho. Ele nem andava ainda, estava aprendendo a andar, Caramba. aprendendo a falar, ali bem no início. Mas só uma dúvida, você hoje é pós-doutora. Sim. Então, você nessa época tinha uma continuidade de estudo ou você já começa a estudar depois, só para saber assim? Não, nessa época eu entrei na faculdade de pedagogia. Inclusive, quando você leu aí, eu não corrigi porque eu tinha oportunidade. Eu sou doutora em educação. Isso. É psicologia da educação, mas muitas pessoas acham que eu sou psicóloga. É psicologia da educação, tá, beleza. Mas o programa é em educação. Então, eu sou formada em pedagogia e fiz minha graduação lá na Paraíba, em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba. Antes de casar? Antes de casar.